Opa aí pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar. Para no vídeo de hoje nós falarmos a respeito da Argentina. Sim, por mais que esse seja um canal onde a gente fala de torcedor da seleção brasileira para torcedor da seleção brasileira, é muito importante a gente também identificar a respeito dos nossos adversários, como eles vêm se saindo. E não é só da Argentina que a gente está falando não, vamos falar também um pouquinho a respeito da Eurocopa, dos nossos possíveis adversários em uma Copa do Mundo, por que não? Ou então, caso sejamos campeões aqui da Copa América em 2024, um possível adversário da finalíssima, onde se enfrentam o campeão, da Copa América e da Eurocopa, atuais campeões. São os argentinos que estrearam ontem uma partida em que eles venceram por 2-0 diante do Canadá lá em Atlanta. Sim, tivemos a abertura da Copa América, onde a Argentina sofreu um pouquinho mais do que se esperava. São os atuais campeões mundiais contra um Canadá que não é uma grande equipe, claro. Nos últimos tempos eles estão formando bons jogadores, como o Jonathan David, o Alphonso Davies, o Eustáquio ali, jogador do Porto, mas ainda assim é uma seleção que coletivamente falando ainda não apresentou grandes resultados. Só que essa dificuldade que a gente teve aí da Argentina nessa partida está muito mais relacionado, pelo menos na minha visão, por conta de que o futebol de seleções está muito nivelado. Claro, se você assistir os melhores momentos dessa partida, você vai falar, pô, só não foi 5-0 para a Argentina, porque eles pecaram na finalização e, de fato, eles perderam muitos gols. Mas essas oportunidades mais claras surgiram a partir do momento em que a Argentina abriu o placar, fez 1-0. No primeiro tempo, o Canadá deu muita dificuldade para eles, criaram chances, quase abriram o placar, o Dibu Martínez foi muito bem. E se a gente for pensar assim, quando a gente fala a respeito de plano de jogo, dá pra gente dizer que o Canadá teve o plano de jogo melhor executado no primeiro tempo, onde eles conseguiram não dar tanto espaço assim para a Argentina jogar, adiantando um pouco as linhas, sem fazer muita pressão, mas sabendo que a seleção argentina, jogando num 4-3-1-2, tinha certas dificuldades de atacar pelos lados. Basicamente, apenas o lado direito do ataque argentino funcionava com Di Maria, com Messi. O lado esquerdo não tinha velocidade e muitas vezes você obrigava, que o Julián Álvares caísse por ali, sendo que ele é muito mais produtivo perto da área, atacando ali do meio para dentro. Só que antes da gente finalizar aqui ou seguir, com essa nossa análise, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para poder ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 10 likes para esse vídeo de hoje é uma meta muito baixa e tenho certeza que a gente consegue bater. É só clicar no botão de joinha que está aqui embaixo e não se esquece também de comentar aqui embaixo se vocês acreditam que os argentinos ainda são os nossos principais adversários na busca por um título de Copa América e também de Copa do Mundo lá em 2026. Também não se esquece de conferir o link aqui na descrição da Estrela Bet, a casa de aposta que é parceira do nosso canal e vai te oportunizar aí, com grandes chances de bônus e também promoções exclusivas caso você crie o seu cadastro clicando aqui embaixo. Bom, como eu disse para vocês, a seleção argentina abriu o placar ali com o Julián Álvares, eles voltaram para o segundo tempo muito bem, fazendo o segundo tempo um pouco mais intenso. O Canadá vacilou na marcação e no fim das contas eles conseguiram abrir o placar, o que possibilitou que logo em seguida eles tivessem mais oportunidades de gols. O Messi só perdeu umas duas, a gente teve o Lautaro Martínez também perdendo, Otamendi mais duas, claro. Uma ou outra dessas finalizações seriam anuladas caso fossem gols, porque tinha ali a posição bem no limite, quem sabe até impedido dos jogadores argentinos, mas é fato que depois que o Canadá viu a necessidade maior de se lançar para frente, de criar jogadas, de tentar finalizar, aí a Argentina conseguiu ter mais oportunidades, criar mais jogadas. O Messi como armador funcionou muito bem, ele deu assistência para o gol do Lautaro Martínez, mas como finalizador em dois momentos ali nos quais ele tinha tudo para fazer um golaço, ele acabou pecando na finalização. E algumas pessoas podem associar essa dificuldade, pelo menos inicial, da Argentina ao é a estreia, mas sinceramente, apesar de entender que a estreia geralmente era um pouco mais difícil, eu não acredito que esteja totalmente relacionado a isso, e sim ao fato de que, primeiro, a Argentina, desde que foi campeã mundial, fez diversos amistosos de um nível mais baixo. Geralmente os jogos mais competitivos que eles fizeram foram justamente por conta das eliminatórias da Copa do Mundo, e por exemplo, quando eles pegaram o Brasil provavelmente no seu pior momento, e mesmo eles nem fazendo tanta força para jogar, eles conseguiram vencer por 1-0, gol de cabeça justamente do Otamendi, contra aquela seleção brasileira do Fernando Diniz que tomava muitos gols. Quando a gente fala da realidade mais atual, acho que é o momento mais competitivo da Argentina de encarar grandes adversários ou adversários mais comprometidos com bom resultado. É a principal competição para as seleções sul-americanas, tirando a Copa do Mundo, claro, e dessa vez com a adição de algumas boas seleções da América do Norte e Central, o que torna a competição ainda mais interessante para a gente poder avaliar o nível não só da seleção brasileira, mas também dos nossos adversários. A Argentina deve se classificar para a próxima fase, começou com o pé direito, os próximos
jogos, eles devem estar mais soltos, mas a gente precisa lembrar que seus principais jogadores, apesar de ser uma seleção que pelo menos dá para durar um ciclo até 26, ainda são Messi e Di Maria, que são jogadores que pode ser que seja a última competição deles aí jogando em alto nível. O Messi deve pretender jogar até 26, mas o Di Maria muito provavelmente deve ser a despedida dele dos gramados com a camisa da seleção alviceleste. Estou ansioso para ver como vai sair os nossos próximos adversários e repetindo, todo esse equilíbrio, na minha visão, não se deve por conta da estreia da seleção argentina, se deve por conta de seus adversários recentes de um nível muito abaixo, onde eles praticamente faziam amistosos festivos, e também por um fator muito simples, pelo menos na minha visão, que parece simples. O futebol de seleções está muito nivelado, qualquer um pode ser campeão, desde que você coletivamente consiga produzir bem. A Croácia quase foi em 2018, inclusive eles chegaram longe também em 22. A própria seleção argentina ficou por um triz de ser eliminada ali, por exemplo, contra a própria França na final. Ok, é uma seleção de um nível mais alto, mas o meu ponto dentro dessa discussão como um todo é que o importante é você chegar bem na Copa do Mundo, porque qualquer um vai ter chance. Nesse momento, a seleção brasileira, na avaliação de muitos, não deve ser nenhuma das 3 melhores seleções do mundo, mas se chegar no nível um pouco melhor do que o que a gente está, a gente tem chances, a gente precisa ainda encontrar o melhor caminho para ser competitivo, mas é fato que se a gente quiser disputar grandes jogos na melhor preparação possível em Copa do Mundo, é importante amistosos como contra Inglaterra e Espanha, também porque não México e Estados Unidos, mas acima de tudo vencer rivais como a Colômbia, Argentina e Uruguai em possíveis decisões de Copa América. Eu acredito que essa Copa América não é das mais fortes dos últimos anos. A gente tem aí um Chile enfraquecido, o Paraguai talvez o pior que eu vi nos últimos anos, a Bolívia segue muito ruim, o Chile, né, nos últimos 10 anos aí teve uma geração muito boa, mas que está envelhecida. O Uruguai é um processo de renovação e a Argentina, apesar de ser campeã do mundo, se a gente for olhar com bastante atenção assim, eles, por exemplo, não tiveram nenhum jogador disputando a semifinal de Champions League. Então é muito mais um coletivo, o maior jogador de todos os tempos, na minha visão, que é o que de fato também me motivou a acompanhar essa estreia da Argentina e vai me motivar a acompanhar todos os outros jogos da seleção alviceleste, dos nossos principais rivais, mas sinceramente eu acho que dá pra competir, dá pra gente ganhar essa competição. Não somos favoritos, não é isso que eu quero dizer, mas dá. Em relação às seleções da Eurocopa, a gente vai fazer uma avaliação a respeito da fase de grupos das principais seleções que podem ser os nossos rivais na busca por um título mundial. Argentina, Portugal, Alemanha, né? Agora falando a respeito de Eurocopa, a gente tem também ali a seleção italiana que a gente nunca pode subestimar e acima de tudo Inglaterra, França, Espanha e muitas outras. Então fiquem ligados aqui no canal. Quero agradecer a audiência de vocês, espero que vocês tenham deixado o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo e mesmo a gente não falando a respeito de seleção brasileira hoje, repito, é importante a gente ficar de olho nos nossos rivais, mas deixa nos comentários. Você acredita que vale a pena a gente trazer esse tipo de vídeo para vocês? Segunda-feira a seleção brasileira estreia contra Costa Rica, tô bastante ansioso e vamos torcer aí, né, pra gente começar com o pé direito, até para as críticas diminuírem um pouco em cima dessa seleção que tá devendo um pouquinho de futebol. Muito obrigado pela sua audiência e falou!